Olá, eu quero saudá-lo em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Durante toda esta semana estamos estudando, refletindo e nos edificando com histórias de pessoas comuns, simples, pecadoras, mas que com as suas atitudes despertaram a atenção de Jesus. Você imagina que no mundo há 7 bilhões de pessoas e quase a totalidade é composta de pessoas religiosas. Imagine quantas pessoas estão orando nessa hora, multidões, milhares, milhões de pessoas nesta mesma hora estão orando, fazendo suas orações. Mas a pergunta é: quantas chegam a Deus? Todas vão chegar a Deus? A exemplo da personagem que nós vimos nessa semana, em meio à multidão enferma, mulher, ela tocou em Jesus e Jesus detectou um toque diferente. Ele estava sendo comprimido pela multidão e claro que todos o tocavam, ou quase todos. Mas aquele toque foi um toque diferente. Aquele ato do nosso último encontro de fé dos amigos daquele paralítico foi um ato que chamou a atenção de Jesus, um ato diferenciado de fé. Hoje nós veremos mais um personagem que chamou, que despertou a atenção de Jesus. Ele ficou realmente impactado com aquele homem. E a nossa personagem está no capítulo 7 de Lucas, capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Nós leremos os 10 primeiros versículos deste capítulo, que é o texto que traz a história de um centurião romano. Diz assim o texto: quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, entrou em Cafarnaum, na sua cidade, no Mar da Galileia, ali, beirando ao Mar da Galileia. E diz o verso 2, a apresentação do nosso personagem de hoje: e um servo de um certo centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente à beira da morte. Centurião era um militar romano, era um comandante de um número de 100 outros militares, portanto era um oficial romano, homem de destaque. E também vemos um escravo aqui, servo no grego é doulos, isto é, os escravos não eram tratados dessa maneira como este senhor tratava. Eram tratados com rudeza, com crueldade muitas vezes. Mas este servo, este escravo, gozava de estima. Então este centurião, este senhor, era alguém diferente dos demais donos de escravo. Tinha estima por aquele escravo. E aquele escravo estava doente. Versículo 3. Tendo ouvido falar, isto é, o centurião romano, gentil, tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. Verso 4. E aproximando-se de Jesus, eles lhe rogavam com insistência, dizendo: ele, isto é, o centurião, é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Vemos mais uma característica deste homem. Embora gentil, romano, do império opressor, era alguém que gozava de estima entre os judeus. E este homem sequer foi direto a Jesus, talvez se julgando indigno. Ele procurou as autoridades judaicas e pediu que essas autoridades intercedessem por ele, porque ele tinha um escravo que estava enfermo. E eles foram lá e disseram para Jesus: este homem é diferenciado, porque embora militar, oficial
do império opressor, o Império Romano, ele gosta da nossa nação, até com seus próprios recursos financeiros, construiu a sinagoga. Verso 6 mostra a reação de Jesus. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, isto é, Jesus foi com as autoridades judaicas até a casa do centurião. Ele considerou que deveria ir. Quando, diz o verso 6, estava perto da casa do centurião, portanto, o centurião, enviou alguns amigos para dizer para Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. A autoridade romana, do Império Romano, império opressor, que fez dos judeus, entre aspas, escravos, todos eram vassalos de Roma, agora diz que Jesus não podia entrar na sua casa, que ele não era digno. Imagine uma autoridade desta, militar, oficial do exército romano, dizendo que a casa dele não era digna de receber o rabino judeu Jesus. Que homem diferenciado este! Senhor, não te incomodes, diz o verso 6, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Verso 7, ele continua dizendo: por isso não me julguei digno nem mesmo de ir ao teu encontro. Minha casa não é digna, nem eu sou, nem tive coragem, me vi em condições de eu mesmo ir até pessoalmente suplicar pelo meu servo. Dize, continuava a falar o centurião, dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Não precisa ir lá presencialmente. Eu creio no poder do Senhor e sei que o Senhor falar aí longe, meu servo ficará curado aqui em casa. Que fé é esta? Que fé deste homem que sequer conhecia a literatura judaica. Talvez conhecesse por ser amigo e gostasse dos judeus, talvez fosse um temente a Deus. Isto é, não era judeu, mas simpatizava com a religião e talvez tivesse acesso a algum texto. E aquele homem disse: apenas uma palavra para mim é suficiente. Eu não quero que o Senhor venha para que eu não me vanglorie, e alguns dizem que o Senhor esteve na minha casa. Não, eu peço apenas uma palavra, mesmo distante, no segredo, em secreto. Uma palavra e o meu servo ficará curado. E ele explica por que isso. No verso 8 diz: pois eu também sou sujeito à autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um soldado, vai, e ele é obrigado a ir, porque eu sou autoridade. E digo ao outro, vem, e ele vem porque ele me obedece, porque eu sou autoridade, eu sou um oficial do Império Romano. E ao meu servo, isto é, aos meus escravos, façam isto, eles têm que fazer. Então a minha palavra é uma palavra de autoridade. Eu falo e eles obedecem. Eu falo e a coisa acontece. Faz o mesmo, Jesus. Faça o mesmo por mim, uma palavra apenas. E no verso 9, Jesus diz o seguinte: ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele. Despertou a admiração de Jesus, despertou a atenção de Jesus, a fé daquele homem. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, nem entre os judeus que têm a Torá nas mãos, que tem o templo, que tem a sinagoga, que tem revelação divina, nem mesmo entre esses eu encontrei tamanha fé. Aquela atitude chamou a atenção de Jesus.
E termina o verso 10 dizendo: e quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Jesus nem chegou a ir lá. Respeitou a humildade do centurião, mas mandou a palavra que ele tanto queria, a palavra de ordem, de autoridade. Esta fé, a fé deste homem, chamou a atenção de Jesus, despertou a atenção de Jesus. Que este nosso personagem de hoje possa incentivar você, ensinar você a ter esta mesma atitude de fé, que certamente vai bater na porta do trono de Deus. Que Deus o abençoe.